Bom, gente, boa noite. Eu, Flavidara, vamos apresentar uma proposta de síntese que vai explorar propriedades magnéticas de compostos de coordenação. Então, para facilitar o entendimento, o elétron será abordado a partir de seu comportamento como partícula. Bom, ele apresenta spin, que é uma propriedade intrínseca a ele. E nós sabemos que eles são partículas carregadas negativamente, né? E que também possuem um movimento rotatório ao redor do núcleo. E pela física, partículas carregadas com movimento de rotação vão gerar um campo magnético. Então, o elétron, com seu momento orbital, vai gerar um momento magnético de spin, que pode apresentar dois estados. Mais meio, com o spin sendo representado graficamente dessa forma, e menos meio, né, com o spin sendo representado graficamente dessa forma. E isso vai conferir uma propriedade magnética. E aonde que os compostos de coordenação vão entrar nisso, né? Então, normalmente, eles são moléculas com centros metálicos isolados magneticamente por ligantes orgânicos. Então, eles não vão apresentar uma ordem magnética, né? Em outras palavras, eles não vão se comportar como ímãs. E as suas propriedades magnéticas, né? Então, elas só vão se manifestar quando houver a presença de um campo magnético externo. E aí, quando isso acontecer, os complexos eles vão poder ser classificados em paramagnéticos ou em diamagnéticos. Só que antes de a gente entrar nessas classificações, é importante a gente ter em mente o que é a suscetibilidade magnética. Suscetibilidade magnética é a capacidade de um composto se magnetizar quando houver um campo magnético aplicado. E a fonte de magnetização do íon metálico é o movimento orbital, né, e o spin dos elétrons. Agora eu vou falar um pouco sobre os complexos diamagnéticos. Os complexos diamagnéticos são aqueles que possuem pares de elétrons emparelhados na camada de valência. E aí, por causa disso, eles vão ter um estado de spin nulo, que vai dar uma resultante magnética intrínseca nula. E isso vai fazer com que eles interajam fracamente com o campo. O que está acontecendo, né? O campo está provocando uma perturbação nos spins. E os spins querem acabar com essa interação. E aí, para isso, os spins vão fazer um movimento rotatório no sentido de eliminar a interação sentida por eles. E aí, isso vai acabar fazendo com que os complexos diamagnéticos sejam repelidos pelo campo externo. Aqui eu só coloquei um exemplo de um complexo quadrático plano spin baixo, né, para mostrar o emparelhamento. Agora, já os complexos paramagnéticos são aqueles que possuem pares de elétrons desemparelhados. E aí, por conta disso, eles têm uma resultante magnética intrínseca não nula. E a orientação dela é aleatória, por causa de agitação térmica. E então, esses complexos eles vão ser fortemente atraídos pelo campo. E os seus spins vão estar alinhados. Isso vai acabar gerando uma resultante magnética. Aqui eu só coloquei um exemplo de um complexo tetraédrico spin baixo, né, para mostrar o desemparelhamento. Então, agora, vamos supor que a gente sintetizou um complexo. Como é que a gente pode caracterizar esse complexo? Como é que eu vou saber se meu complexo ele é paramagnético ou ele é diamagnético? Isso pode ser feito pela balança de Gouy, que é um equipamento para pesagem de amostra e um campo magnético externo aplicado. Aí o que vai acontecer? A gente vai colocar a nossa amostra dentro de um tubo de vidro. Nesse caso aqui, né, o campo está desligado. Quando ele for ligado, isso vai gerar uma força resultante que pode deslocar a nossa amostra para baixo. Então, a massa ela vai ser variada pelo campo. No caso, se a nossa amostra analisada for paramagnética, o peso aparente dela vai ser maior na presença do campo. Por quê? Porque ela tende a ser atraída pelo campo. Agora, no caso, se a nossa amostra analisada for diamagnética, o peso aparente dela vai ser menor. Por quê? Porque ela tende a ser repelida pelo campo. Né? Então, ela vai para cima. Então, com a nossa amostra paramagnética, né, a gente pode relacionar o momento magnético de spin
com a quantidade de elétrons desemparelhados no íon metálico do complexo, né, por meio dessa equação aqui. Por que isso? Porque a balança de Gouy ela vai dar para a gente o momento, né, de spin na unidade de magneton-Bohr. E além de fornecer para a gente o momento magnético de spin, a balança de Gouy também pode ajudar a gente a calcular a suscetibilidade magnética do complexo por grama de amostra, através dessa equação aqui. E aí, a partir de tudo isso, a nossa proposta é a síntese de complexos de cobalto-2. O cobalto-2, né, ele possui configuração eletrônica 3d7 e simetria octaédrica. Só que os complexos, né, de cobalto, eles não possuem uma geometria estritamente octaédrica. E isso vai fazer com que cada composto tenha suas propriedades magnéticas influenciadas por distorção do campo. Então, a partir da síntese desses compostos aqui, né, a gente vai poder analisar propriedades magnéticas, além da influência dos ligantes e dos contraíons nos compostos, por meio da constante de equilíbrio de cada um deles em clorofórmio, quando a gente adicionar a piridina nesse meio. Né? Mas por que a gente vai conseguir fazer essa análise? Né? Porque quando a piridina for adicionada em solução de clorofórmio, né, que já vai ter um desses complexos aqui, ela vai formar esse equilíbrio aqui, entre os complexos de geometria tetraédrica, que já vão estar formados, e de geometria octaédrica derivados deles, que vão ser formados a partir dessa adição de piridina. Aqui nesse slide, eu só coloquei como calcular a constante de equilíbrio. Aí, a partir de agora, a gente vai ver como sintetizar cada um daqueles complexos de cobalto que eu mostrei anteriormente. Então, o objetivo é dividir a turma de inorgânica experimental em 4 grupos, os quais devem sintetizar um complexo de cobalto 2 cada. Além disso, os alunos devem caracterizar esses complexos sintetizados. Para a preparação do primeiro complexo, deve-se dissolver 5 gramas de cloreto de cobalto hexaidratado, usando uma mínima quantidade de etanol aquecido. Depois da dissolução, deve-se adicionar 4 ml de piridina, dissolvida em 5 ml de etanol, gota a gota, sob agitação. Após a adição de piridina, é necessário resfriar a solução em banho de gelo e depois filtrar a vácuo. E o esperado é um sólido de coloração violeta que deve ser lavado com tetracloreto de carbono e aquecido em um forno de secagem na temperatura entre 50 e 60 graus. Para a síntese do segundo complexo, se utiliza 5 gramas de brometo de cobalto hexaidratado, que deve ser dissolvido em etanol aquecido, e depois adicionar 4 ml de piridina dissolvida em 5 ml de etanol. Depois da adição da piridina, é necessário deixar a solução secar a temperatura ambiente, e depois que seco, deve-se macerar com almofariz e pistilo e colocar para secagem em temperatura entre 50 e 60 graus. O sólido esperado, ele possui uma cor azul brilhante. Para a síntese do complexo de cobalto com iodo, deve-se dissolver 7 gramas de nitrato de cobalto hexaidratado e 8 gramas de iodeto de potássio em etanol aquecido separadamente, e depois da dissolução, juntar as soluções, que devem ser misturadas e resfriadas em banho de gelo. O precipitado formado, que é o nitrato de potássio, deve ser filtrado. Essa solução ela deve ser evaporada sob aquecimento até atingir 1/10 do volume original. Depois disso, ela deve ser resfriada e filtrada novamente. Depois, adicionar 10 ml de piridina aquecida. A mistura deve ser resfriada com banho de gelo e filtrada a vácuo, sendo lavada com tetracloreto de carbono aquecido. Então, o sólido ele deve ser colocado em secagem a 50 a 60 graus Celsius e o produto ele possui a cor azul esverdeado. O quarto e último complexo de cobalto a ser sintetizado, ele deve ser preparado usando 5 gramas de cloreto de cobalto hexaidratado, usando uma quantidade mínima de etanol aquecido para dissolver. Depois da dissolução, deve-se adicionar 4 ml de piridina, dissolvida em 5 ml de etanol gota a gota e sob agitação. Depois da adição da piridina,
é necessário resfriar a solução em banho de gelo e depois filtrar a vácuo. Na filtragem a vácuo, deve ser lavado com tetracloreto de carbono e o sólido deve ser seco a temperatura ambiente, obtendo um produto de cor azul brilhante. Após a turma realizar o processo de síntese dos complexos, é necessário que a mesma realize o processo de caracterização utilizando a balança de Gui. Essa balança é previamente calibrada, composto à base de mercúrio, e após o procedimento utilizando essa balança, é necessário que a turma anote os momentos magnéticos obtidos. Esses momentos magnéticos são importantes para a compreensão se os compostos trabalhados são tetraédricos ou octaédricos. E também é importante por um outro motivo. Através desse experimento, a gente consegue determinar a quantidade de elétrons desemparelhados e, a partir disso, entender se o cobalto, naquele complexo é de spin alto ou baixo. Continuando o processo de caracterização, os alunos vão trabalhar com uma espectrofotometria UV visível, trabalhada dentro do comprimento de onda entre 500 e 800 nanômetros. A partir da espectrofotometria realizada, os alunos vão anotar o lambda máximo de cada complexo. E a partir desse lambda máximo obtido, vão trabalhar o desdobramento dos orbitais de acordo com cada ligante. Para auxiliar nesse processo de atribuição das bandas, nós podemos fazer uso do diagrama de Tanabe-Sugano. Segundo a literatura, um dos motivos para as cores azul e verde dos complexos obtidos é a transição entre esse orbital aqui, do A2, e indo para T1, aqui embaixo, nessa linha tracejada. Então, entender essas bandas, a atribuição de banda de cada complexo, é importante para a gente também entender a cor de cada um deles. Então, é um modo de trabalhar. Por fim, a última etapa do processo de caracterização é a determinação das constantes de equilíbrio dos complexos, onde a gente tem aqui o complexo na forma genérica, o centro metálico com cobalto, 2 grupamentos ligantes e 2 elementos halogênios, na concentração de 10 a menos 3, entre 10 a menos 3 e 10 a menos 4 mol por litro. Após isso, é adicionado um excesso de ligante, e aí o ligante na concentração entre 0,4 e 0,8 mol por litro. E após isso, nós temos um outro complexo, onde temos o cobalto como centro metálico, mas indo aí para um complexo octaédrico, com 6 ligantes e tal. A partir disso, é feita a constante de equilíbrio utilizando as concentrações obtidas de cada complexo. Bem, gente, é isso. Agradecemos todo mundo por terem assistido nosso trabalho e também pela oportunidade de aprender bastante nessa disciplina. Muito obrigada a todos.